E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Gessé, na sua primeira videoaula de ciências, tá, galera? Hoje eu vou explicar para vocês como é o processo de respiração celular. Vamos continuar então. Bom, primeiro vem aquela dúvida, né? Para que nós respiramos? Qual seria o motivo? Então, a respiração é um processo químico que transforma a glicose em energia. Energia para a gente se mover, energia para a gente estudar, para brincar, para fazer todas as atividades que a gente faz. Só que vem o seguinte, vem aquela dúvida, né? O que é glicose? Vocês lembram o que é glicose? O professor já explicou o que é glicose uma vez. Glicose, pessoal, relembrando, é um tipo de carboidrato, ou seja, é um tipo de açúcar que a gente consegue através dos alimentos. Por exemplo, pão, batata, arroz, feijão, beterraba, fruta, leites e derivados, açúcar comum, são todos exemplos de alimentos ricos em glicose, né? Ricos nesse açúcar. E como eu falei, ele é necessário para que ocorra a respiração celular. Pessoal, antes de eu continuar explicando sobre a respiração celular, eu preciso explicar para vocês dois conceitos básicos da química: o que são átomos e o que são moléculas. Átomos, galera, são as menores estruturas que formam toda a matéria que existe. Então, se eu pensar em qualquer coisa que exista, é formada por átomos. Por exemplo, o nosso corpo, o corpo dos animais, as plantas, uma pedra, uma mesa, um celular, um livro, tudo que existe é formado por átomos. Para estudar sobre os átomos, podemos utilizar a tabela periódica, porque nela a gente encontra todos os átomos que existem e algumas informações importantes, como o nome dele oficial, o símbolo dele, o número atômico, o número de massa, que são várias informações importantes aí que vocês estudam muito ano que vem na matéria de ciências. O que eu quero que vocês se foquem agora é que cada elemento químico, cada átomo, tem um símbolo, tá? Por exemplo, o hidrogênio ele tem como símbolo H, o oxigênio tem o símbolo O, o carbono tem o símbolo C, e por aí vai. Nesses símbolos, a primeira letra é maiúscula sempre, tá? E se tiver mais letras, elas são minúsculas, como o caso do ferro. O símbolo do ferro é Fe. O F é maiúsculo e a outra letra é minúscula, beleza? Os átomos, eles não são iguais uns aos outros. Eles têm características únicas, como as cargas elétricas, né? A questão dos prótons, elétrons e nêutrons, que vocês já devem ter ouvido falar, o número de massa e por aí vai. São várias características que cada átomo tem e o torna único. Continuando então, pessoal, agora vamos ver o que são moléculas. Quando dois ou mais átomos se unem, a gente fala que eles formaram uma molécula. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem a molécula da água, o popular H2O. Essa molécula de água, como qualquer molécula, é formada por átomos. Nesse caso, o H2 significa que são dois átomos de hidrogênio e o O significa que é um átomo de oxigênio. Quando a gente não tem nenhum número embaixo do símbolo, a gente considera como um, por isso que é um átomo de oxigênio. Em uma única gota de água, a gente encontra milhares de moléculas de H2O, certo? Não é apenas uma molécula que tem ali na água, são milhares que tem em uma única gota. A glicose também é uma molécula, também é formada por átomos. Nesse caso, a fórmula química que representa a glicose é C6H12O6. Nesse caso, C6, 6 átomos de carbono, H12, 12 átomos de hidrogênio e O6, 6 átomos de oxigênio. Bem simples, né, pessoal? Os gases que a gente inspira e expira também são moléculas, também são formados por átomos. Por exemplo, o gás oxigênio que entra na nossa inspiração é formado pelo átomo oxigênio duas vezes, né? No caso, a molécula O2, dois átomos de oxigênio. Já o gás carbônico que sai na nossa expiração é formado pela molécula CO2. O C significa um átomo de carbono e o O2, dois átomos de oxigênio.
Agora que entra realmente a parte da respiração celular, tá? A gente pode resumir a respiração celular como uma fórmula. C6H12O6 mais 6H2O mais 6O2 vai ser igual a 6CO2 mais 6H2O mais 38 moléculas de ATP. Eu sei que vocês devem ter achado essa fórmula bem confusa, bem complicada no primeiro momento, mas o professor Gessé vai explicar parte por parte dela, ok? A primeira coisa que a gente tem que saber de uma fórmula como essa é que esses números grandes, tipo esse 6 que está aqui na frente do H2O, é como se fosse 6 vezes uma molécula de água. Então aqui é como se na equação nós utilizássemos 6 moléculas de água. A mesma coisa acontece com o gás oxigênio. Esse 6 significa que a gente utiliza 6 moléculas de gás oxigênio na fórmula. Essa seta indica uma reação química, uma transformação que ocorreu. Então, esse lado aqui, antes da seta, é como se fosse o antes no nosso corpo, e o outro lado é o depois, é o que acontece depois da reação química. Então, pessoal, o que acontece nessa fórmula? Uma molécula de glicose, ela dentro do nosso corpo, vai se combinar com 6 moléculas de água e com 6 moléculas de gás oxigênio. Então, isso aqui vai se combinar dentro do nosso corpo e através de uma reação química vai acabar formando 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e 38 moléculas de ATP. Essas 38 moléculas de ATP a gente pode pensar como se fosse 38 unidades de energia para o nosso corpo. Lembrando que esse processo ele está acontecendo constantemente no nosso corpo, não é uma vez ou outra. Enquanto estamos vivos, realizamos direto esse processo, ok? Lembrando também que esse gás oxigênio ele entra no nosso corpo através da inspiração e esse gás carbônico é eliminado através da expiração. Essa água e energia a gente aproveita. Como o próprio nome sugere, essa é uma respiração celular. Então, quem realiza ela são as células do nosso corpo. Dentro das células, no citoplasma, nós encontramos estruturas chamadas de organelas. Organelas é uma palavra que significa pequenos órgãos, e é como realmente se fossem pequenas estruturas que estão no citoplasma das células que realizam algumas funções. Dentre essas organelas, nós encontramos as mitocôndrias, pessoal, e são justamente essas organelas, as mitocôndrias, que fazem o processo de respiração celular. Imaginem, cada célula do nosso corpo tem mitocôndria e cada célula, então, realiza a respiração celular, precisa transformar essa glicose, como eu expliquei, em energia para o seu funcionamento. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando o sistema respiratório. Vamos aprender mais sobre a inspiração e a expiração, que órgãos fazem parte do sistema respiratório, para que serve um brônquio, o que é um bronquíolo, para que servem os pulmões, onde fica a traqueia. Todas essas questões veremos nas próximas aulas, tá? Eu sei que o vídeo ficou meio curto, é mais para experiência esse primeiro vídeo. Se vocês gostaram, deixa um comentário, dá um like, avisa lá pelo WhatsApp do professor se valeu a pena, se vocês aprenderam. E é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.